Queridos, glória a Deus. Pastor Vinícius Zulato, nós nos encontramos há 2 semanas, amor? 2 semanas atrás, e ele me deu uma bronca. Helena, tem uns 3 anos que eu estou querendo que você vá no Cristo Vivo e você não arruma agenda para a gente. Se Vinícius, não tem jeito, não consigo estar na igreja, viajando e na igreja no domingo à noite e tal. E aí ele falou assim, o que você vai fazer no domingo de carnaval? Aí me apertou sem me abraçar. Esse aperto bom para a gente estar junto, meditando e aprendendo sobre a palavra de Deus. E eu queria que, sem mais delongas, você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler a partir do verso 31. E a leitura é extensa, e eu gostaria que você ficasse ligadinho com a gente. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 31. Então Jesus lhes disse: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus os conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e então, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Agora vai comigo para o verso 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, tu és deles, pois a tua fala te denuncia.
Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. O que é negar? Negar, segundo o dicionário, é afirmar que uma coisa não é verdadeira ou não existe. Negar é dizer que não. Negar é não aceitar a existência de, é contestar, é não confessar, não assumir, rejeitar, recusar, desmentir, proibir, não permitir. Tudo isso está dentro de negar. É tão interessante quando a gente estuda o texto e a gente vê os passos antes da negativa, né? Por que chegou no extremo da negativa? Por que a gente faz coisas no nosso dia a dia que rejeitam, recusam, desmentem a nossa fé? Por que as pessoas não creem imediatamente no Deus a quem a gente diz amar e servir? Quando a gente vê ali em Atos capítulo 4, como o evangelho era difundido, como a igreja crescia, como Deus ia acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos, como a igreja era cativante, como a igreja contava com a simpatia do povo, e cada dia mais era um grande avivamento que estava acontecendo ali. Depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Nós temos hoje o Espírito Santo? Não temos? Então, por que tem tantos lugares vagos nesse templo? Por que tem tantas pessoas que agora estão brincando o carnaval? E se você for conversar com essas pessoas, quantos já passaram pela igreja? Onde nós estamos falhando? No anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Onde nós estamos negando? Primeira coisa, o primeiro passo para nós negarmos a Cristo. Nós confiamos em nossos próprios sentimentos e emoções. Olha comigo verso 33, 34 e 35. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, eu não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Não foi uma exclusividade de Pedro. Pedro estava sendo honesto, gente? Vocês acham que Pedro estava sendo honesto? Pedro estava sendo honesto. Ele tinha realmente a intenção de morrer. Eu não sei se ele tinha intenção, mas ele tinha emoção. Como nós somos confiados nas nossas próprias emoções para seguir a Jesus. E nós não podemos, as emoções são legítimas. Deus nos muniu de emoções. Através dela nós sentimos a dor do outro, nós sentimos compaixão. Ela é uma eficaz ferramenta se ela é usada pelo Espírito Santo de Deus. Mas as emoções divorciadas do domínio do Espírito Santo se tornam uma arma mortal. E se tornam manipuladoras, porque aí a gente só obedece quando a gente tem vontade. A gente só segue a Jesus quando está fácil. Eu só gosto do culto se cantar aquela e aquela música. Se eu sentir um arrepio, Jesus está aqui. Só que, onde na palavra diz que você tem que sentir um arrepio e tem que se sentir bem no culto? Pessoal, o culto hoje foi uma bênção. Por quê? O louvor foi uma bênção, fluiu. Por que fluiu? Porque cantou as músicas que eu gosto. Mas o louvor não é para a gente, o louvor é para Deus. Mas nós nos comportamos como se o período de louvor fosse entretenimento. Deixa eu ver as luzes, o palco, o som. Deixa eu ver se a banda está afinada. Deixa eu ver se o pessoal dança, é animado. E aí nós vivemos para alimentar a nossa satisfação emocional. E nos tornamos ineficazes, porque nos tornamos manipulados pelas nossas emoções. Então, se você está bem, você serve a Jesus. Se você está mal, você não confia nele tanto assim. Se está tudo bem para o seu lado, se está tudo a vontade de Deus está coincidindo com a sua vontade, está tudo fluindo, você fala: estou abençoado. Quando a coisa começa a fechar,
O cerco começa a fechar, a luta começa a chegar, você fala, o diabo se levantou. Nem sempre o diabo se levantou, não. Deus leva a gente para o vale. Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa, o sofrimento é benéfico. O sofrimento nos modela. É quando você passa pela dificuldade que você passa a olhar para outra pessoa que passa pela mesma dificuldade com o coração compassivo. Senão nós nos tornamos egoístas, egocêntricos, idólatras das nossas próprias vontades, desejos e escravos. Tem uma música do Leonardo Gonçalves que é brilhante, que fala, sempre estive preso ao meu prazer ou à minha dor, mas hoje eu experimento liberdade no Senhor. É mais ou menos isso. A música chama Livre Sou. E eu fiquei pensando nisso. Às vezes a gente pensa que a nossa prisão é na dor, é no vale da sombra da morte, é na doença. Mas eu conheço muita gente que está passando pelo vale da sombra da morte, na dor, na doença, e lá eles estão vendo mais do que nunca a face de um Deus compassivo e fiel. Ele não falou que seria fácil, ele não falou que a gente ia viver deitado eternamente em berço esplêndido. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não confie nas suas emoções. Tem gente que está chutando balde na fé porque está passando por luta. Meu irmão, seja bem-vindo, o cristianismo tem luta sim. Se o seu cristianismo não tem luta, tem alguma coisa errada. Esse triunfalismo barato, que a gente tem só que prosperar, que a gente é cabeça e não é cauda. Onde que está a história de quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa parte a gente não gosta. A gente rabisca na Bíblia. Mas é essa parte aí que vai ser testada. E se você servir Jesus no alto da montanha, é fácil. Agora, se você servir Jesus no vale, você nunca mais vai se apartar dele. Mas hoje, a luta foi muito grande, eu larguei Jesus. O pastor caiu, eu caí atrás. Toma vergonha. Toma vergonha. A igreja não existe para a gente satisfazer os nossos desejos. A igreja existe como um ajuntamento de pessoas que se juntam para se fortalecer mutuamente, servir umas às outras e transbordar para fora. Servir o outro, amar o diferente da gente, amar aquele que é difícil de amar. Porque é exatamente assim que nós estávamos quando Jesus nos amou, quando nós éramos difíceis de amar. E a gente continua sendo difícil de amar, mas a gente acha que é a última Coca-Cola do deserto. Fala mesmo, Jesus. Começa comigo. Fala comigo que o meu ouvido está mais perto da minha boca, gente. O próximo passo. Tomamos atitudes baseados em nossos sentimentos, opiniões e razões. Olha aí no verso 51. Vai comigo no texto para o verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Primeiro, o texto aqui não fala, mas no Evangelho de João, esse mesmo texto está apontando o nome de quem é que puxou a espada. Foi o mesmo Pedro. O mesmo Pedro emocional, o mesmo Pedro disposto a morrer, o mesmo Pedro que falou, se necessário, eu vou morrer no seu lugar. O mesmo Pedro, daí a pouco dorme. Jesus fala, vamos orar comigo. A fé emocional, ela é assim, não persiste. É igual um tobogã emocional. O dia que Deus te prospera, você adora a Deus. O dia que você está no vale, tem que ir lá alguém te buscar. E aí você ainda fica assim, eu estive no vale, o pastor nem foi me visitar. Ô dodói. Gente, Jesus não vem buscar uma noiva criança. Nós temos que ter um coração de criança no que tange à pureza, ao desapego. A criança briga agora, daqui a pouco ela faz as pazes. É nesse aspecto que a Bíblia fala que se nós não tivermos um coração como de criança, nós não vamos herdar o reino dos céus. Mas nós temos que ter uma fé madura. Para de ter uma fé emocionaloide, que depende do que está acontecendo ao redor para ser firme. Que depende do pastor para ser fiel. Que depende, se o líder estiver bem, eu estou bem. Se o líder cair, eu caio atrás. Esse mesmo Pedro que cochilou, que dormiu, foi o mesmo que foi movido pela ira. Quando nós temos uma fé emocional, nós somos movidos pelos nossos sentimentos. E quando nós somos movidos pelos nossos sentimentos, um exemplo simples e objetivo, você não vai amar as pessoas.
Amor não é sentimento. Amor é a firme decisão de fazer ao outro o que você quer que façam a você. De tratar o outro da maneira que você quer ser tratado. Por isso que Jesus falou, ame os seus inimigos. Quando eu li esse texto e eu era adolescente, eu falava, Deus, como é que eu vou amar meus inimigos? Eu estou a fim de dar uma voadora e bater no peito de um? Não vou ser hipócrita, Jesus, não dá para amar fulano. E recentemente eu postei no meu Instagram, é para amar todo mundo, não vale escolher. Jesus não saiu escolhendo, deixa eu ver, vou amar, não vou amar. Não, muito rebelde, não. Depois eu amo, vou amar. Ai, tão bonitinha, ela faz tudo bonitinho para mim. Ela está sempre aqui no culto Cristo Vivo, vou amar. Não, não vou amar não. Tem 1 ano que ela não vem na igreja. Imagina se Jesus tratasse a gente assim. Gente, vocês entenderam graça? O que me alcançou, está alcançando todo mundo que está lá agora no Parangolé. Todo mundo que está agora na sarjeta, está bêbado. A mesma graça que me cobra está cobrindo eles lá. O mesmo favor que me alcançou está disponível para eles. Mas como conhecerão se não veem esse amor nos nossos olhos? Se ao invés disso encontram nos nossos olhos acusação, reprovação. Nossa, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Olha a tatuagem do outro. Nossa, olha o piercing, olha o cabelo. Olha a saia da irmã, olha o decotão. Quem faz a obra de convencimento é o Espírito Santo. O papel da igreja é amar. Mas se nós vivermos uma fé emocional, nós não vamos amar como Jesus amou. Ele nos amou quando nós não éramos dignos de sermos amados. Nós hoje o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quantos podem amar o Senhor se você simplesmente amar? Amar, gente, não é ter afinidade. Volto a dizer, amar é tratar com consideração, respeito, que você gosta de ser tratado. É olhar nos olhos, é saber ouvir. É saber dar o ombro quando o outro precisa. É saber dar um abraço quando o outro está necessitado. Para isso não tem que gostar, tem que obedecer. Quem vive uma fé emocional não obedece. É movido apenas pelas próprias emoções. Pela própria vontade, pelas próprias opiniões. Eu acho que fulano sim. Gente, nós estamos na época das opiniões, né? Entra na rede social que você vê todo mundo cheio de opinião. Eu mesma sou cheia de opinião. Mas a palavra de Deus é a verdade. Ela é o farol. Ela é o nosso prumo. É ela que nos enquadra dentro do cristianismo. Então para de confiar nas opiniões e olha para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz para você fazer? A palavra de Deus diz que é para você amar quem merece ser amado. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Trate o outro da maneira que você gostaria de ser tratado. Amém, pessoal? O terceiro passo, somos dispersos, enfraquecidos e amedrontados. Olha no verso 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando, fugiram. Olha que diferença, gente. Olha para o verso 35. E todos os discípulos disseram o mesmo. O que é que eles disseram? Ainda que me seja mister morrer contigo, eu não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas aí o quadro muda radicalmente no verso 56. E todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Quando nós vivemos uma fé baseada apenas nos nossos sentimentos e emoções, nós facilmente somos dispersos, enfraquecidos e amedrontados. Quantas vezes a gente se sente disperso? Você está andando junto com aquela pessoa, você gosta daquela pessoa, você se afina com aquela pessoa, mas aí aquela pessoa pisa na bola. Ele é um líder, ele é proeminente, ele é um grande cantor, alguém que te influencia, alguém que te alimenta, alguém quem você admira. Aí, ele pisa na bola, como todos nós pisamos na bola. Só que uma pessoa famosa ou um líder tem um holofote em cima. Mas todos nós, se colocar um holofote em cada um de nós, gente, ai, estou tão decepcionada. Você também é decepcionante.
Eu sou decepcionante. Nós somos decepcionantes. Quem não decepciona é Jesus. Jesus não decepciona nunca. Mas o homem é o homem. Nós somos inclinados, a gente fala uma bobagem, a gente tem um raciocínio infeliz, a gente está sendo mal mentoreado, a gente está no dia que a gente deu vazão para a carne. Quem nunca? A gente pisa na bola, a gente fala besteira. E aí todo mundo aparta. Vou quebrar o CD, vou rasgar o pôster. Não devia nem ter pôster, né? Idolatria. Gente, tem um negócio que é tão santificado. Olha as aspas gigantes no santificado. Santificado na igreja é o tal do pop gospel. Não é idolatria, Helena. Eu quero tirar uma foto com você. Não é idolatria, é admiração. Por que você tem admiração? Porque Deus usa tanto a sua vida para falar comigo. Deus usa tanto a sua vida para me abençoar. Deus usa a vida do câmera para te abençoar. Deus usa a vida do faxineiro para te abençoar. Mas você não quer tirar foto com eles por quê? Entendeu? É idolatria. É idolatria. É colocar homem num lugar que cabe só a Deus. Porque todo mundo faz um tanto de coisa errada. Não é porque todo mundo faz que está certo. O nosso prumo é a palavra de Deus. Tem hora que eu desconfio porque que Jesus veio naqueles anos, antes da invenção do telefone celular e do selfie. Ô praga! Na hora do mover, tem gente tirando foto. Às vezes eu estava adorando num lugar, adorando ali, quase entrando na sala do trono. Ô Helena, tira uma foto comigo. Eu vou na sala do trono, quase que eu vou no inferno. Minha vontade é dar uma cotovelada. Pá! Aí eu busco o equilíbrio, Jesus me põe no eixo. Jesus segura minha mão. Viro para a irmã e falo, querida, está na hora do culto, agora o louvor é todo dele, o olhar é só para ele, tá? Te situa, para não falar sai de 10 em 10, para não embolar na porta. É osso. E a gente entra nessas, porque todo mundo está fazendo. Aí o ministro fala, não quero tirar foto com você não. Nossa, que grosseria. Nossa, que estrela! O amor virou ódio. Por quê? Porque a pessoa não satisfez a sua vontade. Afetos doentes. Quando a gente tem uma fé emocional é assim. Aí o erro do outro, o pecado do outro, o equívoco do outro, a pisada na bola do outro. Estou decepcionado com a igreja. A igreja só tem hipócrita. Eu prefiro ir para o céu, não é que tem gente que fala, eu prefiro ir para o inferno com os meus amigos do que ir para o céu com os hipócritas. Só que a pessoa esquece que no inferno não tem amigo e no céu não entra hipócrita. A pessoa fica com aquela fé emocional, então qualquer coisinha te fere, qualquer coisinha se magoa, qualquer coisinha você solta a ira, desfere a espada e quer matar o outro. Vocês lembram quando teve a parada gay em São Paulo, e a moça se autocrucificou? Ela estava zombando do evangelho. Mas o que eu vou esperar de uma moça que não teve o encontro genuíno que eu tive com Jesus? Compaixão. Jesus falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, mas nós somos crentes, saímos todo mundo com a espada na mão. Deixa eu ver a orelha de quem que eu vou cortar. E foi isso que aconteceu nas redes sociais. Tem que condenada, vai para o inferno. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Que Jesus que esse povo está imitando, que deseja o inferno para o outro, que deseja o juízo para o outro. Que cristianismo é esse? Nosso papel é estar trabalhando para saquear o inferno, e você está colocando gente lá dentro. Uma fé emocional faz isso. Uma fé que se baseia apenas no que sente, faz isso. Quando vem a raiva, quando vem a ira, aí a gente sai para defender Jesus. Jesus não precisa de defesa. Ele acabou de falar com Pedro. Você acha que se eu não quisesse, meu pai não mandaria 12 miríades de anjos? O que você está fazendo, Pedro? Guarda essa espada. E Jesus continua falando com a gente, guarda a espada.
guarda a espada, guarda a sua justiça própria. A gente tem que se levantar como o povo mais amoroso, mais tolerante do mundo, porque foi isso que nos alcançou, o amor e a tolerância. Quantas vezes eu piso na bola com Deus, eu fico decepcionada comigo, fico, Deus, eu estou tentando, quando eu penso que eu estou ganhando alguma coisa, lá vem o escorregão. Senhor, só o Senhor para me amar assim, só o Senhor para me perdoar assim. Quanto mais distantes de Deus, mais justos, confiados na nossa própria força, nós nos sentimos. É evidência de que Jesus não mora em nós. Estamos nos desviando de Deus dentro da igreja. E esse é o pior desvio. Porque você não tem nem consciência de que você está longe de Deus. Você pensa que é a última Coca-Cola do deserto. Enfraquecidos, dispersos, enfraquecidos. Vem uma luta e você já está de 4. Vem uma tribulação e você já está entregando os pontos. Vem uma tribulação no casamento, quero divórcio. Enfraquecidos. O inimigo sopra e a gente já sai cambaleando. E a promessa de que as portas no inferno não prevalecerão contra a igreja? Onde está? Será, gente, que nós somos a igreja de Jesus? Ou nós somos só um ajuntamento de pessoas que está frequentando um culto num clube social? A igreja de Jesus gera o impacto por onde ela passa. Eu sou a igreja, você é a igreja. Aí está a grande interrogação. Você é a igreja? Eu me pergunto isso no espelho todo dia. Eu sou a igreja? Eu estou me santificando, eu estou querendo mais Deus, eu estou desejando ser mais parecida com Ele dia após dia. Eu estou me fortalecendo, eu estou me parecendo mais com Ele. Ou somos enfraquecidos e dispersos, amedrontados. Quanto medo a gente tem, né? Medo de perder o emprego, medo de fracassar no casamento, medo de perder os filhos. Medo. Por que não estamos sendo aperfeiçoados no amor? Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando a gente entende o amor de Deus, quando a gente entende que Ele é real, quando a gente entende que Ele está sobre nós, a gente fala, e a gente sente, e a gente sabe que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Significa que você nunca vai passar por sofrimento? Não. Significa que você sabe que se der tudo errado, no final, o Senhor ainda vai estar com você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não disse que seria fácil, Ele não disse que não teria espinhos, Ele não disse. Mas Ele disse que estaria conosco até o fim. E se Ele está conosco, por que eu quero ir para o céu? Porque lá vai ter ouro de ouro? Rua de ouro? Não, eu quero ir para o céu porque Jesus está lá. Então, você pode viver um pouco do céu aqui, porque Ele habita dentro de você pelo Espírito Santo. E finalmente, terminamos por negar a Cristo. Do verso 69 ao 74, a gente leu isso. Nós não podemos confiar na nossa própria força, nem naquilo que a gente está sentindo. Se nós olharmos para aquilo que estamos sentindo, nós pereceremos. Se nós confiarmos naquilo que nós estamos sentindo, nós vamos ser dispersos, enfraquecidos e amedrontados. Nós vamos sair por aí exercitando a nossa justiça própria, arrancando espadas e cortando orelhas. Nós vamos dormir quando mais precisamos vigiar. Mas se nós entendermos que a nossa fé não depende daquilo que sentimos, mas da palavra de Deus, se construirmos a nossa caminhada sobre a rocha, nada poderá nos abalar. Vamos ser entristecidos? Sim. Angustiados? Sim. Mas não enfraquecidos, nem amedrontados, muito menos dispersos. Nós vamos permanecer até o fim. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos. Eu não sei que tipo de fé você está vivendo. Eu não sei que tipo de cristianismo
é aquele que você está praticando. E por onde eu passo, as pessoas falam assim, Helena, mas você sempre bate nessa tecla. Alguém disse que o nosso ministério nasce da nossa própria dor. Eu bato nessa tecla porque muitos anos eu estive na igreja sem conhecer Jesus. Eu estive na igreja, cumprindo os dogmas, cumprindo o protocolo, cantando no coral, fazendo evangelismo, tudo como manda o figurino. Mas por dentro eu continuava exatamente a mesma pessoa. E precisou do Senhor me sacudir com força, me virar do avesso, para eu entender que eu não havia nascido de novo. O Senhor não veio fundar, Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio religar um relacionamento que tinha sido interrompido pelo pecado. Jesus veio fazer reconciliação de Deus e o homem. Jesus veio reconstruir a ponte para a gente então se achegar a Deus novamente e voltarmos a viver para a glória de Deus. A gente está na igreja, mas será que fomos reconciliados? Será que estamos vivendo uma vida que glorifica a Deus, seja no alto da montanha ou no fundo do vale? Será que a nossa fé é apreciada por aquelas pessoas que estão ao nosso redor e a realidade de Cristo se derrama sobre aqueles que passam na nossa vida? Ou só somos religiosos, legalistas, exigentes e confiados na nossa própria justiça? Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Mas um dia, numa briga familiar, a minha mãe virou para mim e falou assim, Leninha, você não nasceu de novo. A minha vontade era de voar na jugular dela, para provar que eu tinha nascido de novo. E quando o Senhor acendeu a luz e me mostrou dentro de mim, eu era a mesma pessoa. Eu mesma tinha mudado o verniz, mudado a aparência, mudado a pintura. Eu servia a Deus querendo reconhecimento, querendo ser apreciada, querendo ser reconhecida e aplaudida. Tudo torto, tudo doente. E doeu muito para Ele derrubar tudo que estava estabelecido dentro de mim. Me libertar, me restaurar. E me reconciliar. Eu olho para a cruz. E para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Está vendo a música? Do seu sofrer participar. Esse é o chamado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem sofrer comigo. E à medida que você sofre comigo, você será aperfeiçoado no meu amor. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E em memória dele nós vamos lembrar esse sofrimento. E nós já podemos distribuir o cálice e o pão. Enquanto nós distribuímos o cálice e o pão, eu quero que você pense na letra dessa música. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Você pode cantar? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Podemos distribuir o pão e o vinho. Oh, Jesus, obrigado pela tua cruz, Senhor.
Imerecida vida, Deus. Imerecida vida. Imerecida vida. De graça recebi. Por sua cruz. Da morte me livrou. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Antes de nós tomarmos o pão e o cálice, eu quero fazer um convite ao altar. Talvez você veio aqui hoje porque um amigo te convidou. A vida está de cabeça para baixo. Tantos problemas, tantas angústias. E você está pensando, puxa, eu entrei nessa igreja para receber uma palavra de refrigério. Que Deus ia me curar, que Deus ia me prosperar, que Deus ia consertar minha vida. E ela fala que o sofrimento faz parte. Esse é o Evangelho de Jesus. Entrega. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor de mim, a encontrará. O que ele está dizendo? Desiste da sua vida. Entrega para mim, confia em mim. Eu posso te levar para um novo e vivo caminho. Eu quero te levar de volta para o seu estado original, antes da queda, antes do pecado, antes da corrupção. Eu quero te levar de volta para Deus. E religado em Deus, você vai poder usufruir de quem Ele é, desfrutar da sua cura, do seu amor e viver uma vida que glorifica o nome dEle. Uma vida que não depende das circunstâncias. Uma vida que não depende das manivelas para gerar felicidade. Uma vida que confia, que conhece. Tem alguém aqui que quer ter essa vida? Você nunca fez uma oração de entrega da sua vida para Jesus. E você gostaria de nessa noite dizer, Senhor, eu quero ser reconciliado com Deus, Pai. Eu quero que esse sacrifício que foi feito um dia na cruz do Calvário me alcance, me liberte, me transforme e me ajuste. Eu quero viver de novo para a glória de Deus. Se tem alguém aqui, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. E eu gostaria de orar por você, de abençoar a sua vida. Nós temos alguém? Você pode vir. Você que levantou a sua mão e você que quer fazer essa oração, você pode sair do seu lugar e vir aqui. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eles querem entregar a vida a Jesus e serem reconciliados. Mas eu quero fazer um segundo apelo. Eu sei que nosso horário já está avançado, mas eu não posso terminar esse culto sem fazer o segundo apelo. Você já está na casa do Pai. Um dia você fez essa oração como eles dois estão fazendo. Mas você mesmo fez uma reforma externa. Jesus veio para religar um relacionamento. Mas você não se relaciona com Deus.
Você lembra da história do filho pródigo? Esses são os filhos pródigos que saíram e estão voltando para o pai. Mas tem o filho mais velho, o que ficou em casa, tão certinho, tão legal, trabalhando para o pai, sem nenhuma intimidade com o pai, se relacionando com o pai através de terceiros. Quando ele chega em casa e vê a festa acontecendo, ele chama o empregado e pergunta: o que está acontecendo? Isso mostra um filho sem intimidade. Se eu chego na minha casa e está tendo uma festa, eu mesma entro porta dentro e pergunto: o que está acontecendo? Mas aquele filho mais velho não, ele chamou o empregado. E quantos de nós aqui nos relacionamos com os empregados? Você só faz devocional se tiver um CD tocando. Você quer ouvir a palavra do pastor, do bispo, do apóstolo? Você quer ter uma palavra profética, mas não abre a Bíblia? Essa era eu. Quando Jesus acendeu a luz e mostrou: Helena, eu estou te atraindo, Helena, mas você está confiada na religião e você precisa do relacionamento. À medida que você andar comigo, eu vou te transformar. Não é o seu esforço, não é o que você consegue produzir, não é a sua justiça, é a minha justiça que te limpa. Às vezes você está como a Helena há uns anos atrás. Eu já tinha mais de 10 anos de igreja. Eu cantava no coral, fazia teatro, dava fruto. Mas eu continuava invejosa, continuava carente, continuava fazendo a obra de Deus para ser aprovada pelo homem. Continuava precisando desesperadamente da aceitação das pessoas. Continuava ressentida, mentirosa. E às vezes você está aí, meu irmão, minha irmã, lutando com as suas falhas reincidentes. Você luta, mas cai no mesmo buraco toda vez. Sua justiça própria está aguçada. E você tem sempre alguém, um erro de alguém para apontar. Às vezes você está ferido, decepcionado, porque pisaram na bola com você. Deixa eu te falar, você precisa da cura do Senhor. Se nós temos alguém aqui como a Helena, queria que você também saísse do seu lugar, meu irmão, aquele que já é meu irmão, que já é minha irmã, mas que está vivendo como filho mais velho. Não lê a Bíblia, quase não ora, vem no culto às vezes a reboque. Antes que seja tarde, é tempo de recomeçar e de dizer: Senhor, eu me rendo. Eu não quero ser só o filho mais velho, eu quero intimidade, eu quero ir mais fundo. Leva-me para mais perto, traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer o seu coração. Não é isso que a canção diz? Eu quero conhecer o seu coração. Eu não estou satisfeito em só frequentar a sua casa. Eu quero intimidade contigo. Eu quero discernir a sua voz. Eu quero a sua vida me movendo. Eu quero o seu governo sobre mim. Eu quero a minha vida sendo modificada pela sua mão. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor, nós estamos no teu altar, Deus, como filhos mais novos e filhos mais velhos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que hoje se rendem ao Senhor. Pela primeira vez, publicamente, eles declaram que querem ser transformados, querem ser reconciliados com o Senhor. O Senhor os conhece pelo nome. Nós, como igreja, oramos agora por essas vidas e te pedimos que todo o poder das trevas seja desligado agora na vida deles. Que eles sejam reconciliados através da cruz de Jesus Cristo. E que eles não se contentem com a religião, mas que eles busquem o relacionamento. Que eles busquem te conhecer íntima e profundamente. Nós, como igreja, abençoamos em nome de Jesus. Eu queria que vocês dois orassem comigo, repetindo uma oração. Amém? Senhor Deus, diante do Senhor, eu declaro com os meus lábios, publicamente, que eu creio que Jesus Cristo é o seu Filho, que veio
para me reconciliar com o Senhor, me fazendo filho, filha. Deus, em nome de Jesus, que a tua mão me resgate agora da minha antiga vida, reconstrua o que precisa ser reconstruído e limpa, Senhor, tudo que o Senhor não edificou, tudo que o Senhor não construiu, tudo que o Senhor não planejou, que seja lavado agora no sangue de Jesus. Eu quero a nova vida que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Agora os filhos mais velhos. Senhor Deus, eu sou teu filho, eu creio em Jesus, eu creio que Ele me reconciliou, mas eu não tenho vivido assim. Me perdoe, Senhor, por confiar na minha própria justiça. Eu não quero viver uma religião estéril. Eu quero viver um relacionamento. E através desse relacionamento, eu quero ser curada, restaurado. Eu quero frutificar a vida do Senhor. Enxerta-me, Senhor, no Senhor, para que eu possa frutificar os teus frutos, a tua vida. Se necessário for, pode o que tem que ser podado. Arranca o que precisa ser arrancado. Mas não passe de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.